Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas, hoje a gente vai fazer uma simulação aqui utilizando um transformador e nessa simulação vai dar para vocês tirarem muitas dúvidas, né, que surgiram aí em decorrência do assunto abordado anteriormente, né? Deixa eu só dar uma organizada aqui. Bem, pessoal, aqui é o seguinte, deixa eu explicar esse circuito aqui, certo? Vocês vão se familiarizando também com simuladores, símbolos de componentes, porque em diagrama esquemático nós vamos ter os símbolos, né, dos componentes, e o simulador ele permite que você faça, como o nome diz, simulações de circuitos, né? Então aqui nós temos uma fonte de corrente alternada. Eu botei aqui numa frequência baixa, 1 Hz, né? E ela tem um valor RMS de 10 volts, né? Nós temos o componente que a gente está estudando aí, que é o transformador, né? Aqui é o primário, você tem a barrinha aqui, que é o núcleo de ferro, como a gente já estudou na aula anterior. Nós temos o enrolamento primário, você vê que o positivo está aqui, né? E o positivo ele está aqui, positivo aqui que digo, e aqui nós temos o enrolamento primário, né? Aqui nós temos o enrolamento secundário. E o que é que dá para observar? Que o positivo ele está aqui embaixo. Isso indica que esse secundário está em contrafase com o primário, né? O que é contrafase? Quando nós tivermos aqui a parte positiva da onda, a parte positiva da onda vai estar aqui, e aqui será a parte negativa, e aqui a parte negativa. Ou seja, essa parte aqui de cima, ela está em fase com essa parte aqui de baixo. Ok? O que é que também a gente pode tirar aqui desse circuito? Nós temos uma relação de 10 para 1. O que é que isso quer dizer? Nós temos um número de voltas aqui 10 vezes maior do que o número de voltas aqui. Então eu tenho, por exemplo, 10 voltas de fios no primário e tenho uma volta de fio aqui, né? Eu tenho 20 voltas de fios no primário, tenho 2 voltas de fios no secundário. O que é que isso quer dizer? Que nós vamos abaixar a tensão, ok? Como a gente já estudou. Esse resistor aqui é apenas um resistor de carga, para não ficar um circuito livre, né, em vazio. Nós temos aqui em cima um osciloscópio. Deixa eu só... Aqui em cima nós temos um osciloscópio. Esse osciloscópio tem 2 canais, certo? Nesses 2 canais, o canal 1 vai estar em vermelho, o canal 2 em azul. O que é que o osciloscópio vai fazer? O canal 1, vocês verifiquem que ele está pegando uma amostragem da onda no primário. Ele está ligado aqui, ó, no primário. A gente já aprendeu também que o transformador isola a corrente elétrica do primário para o secundário, né? No canal 2 nós estamos pegando aqui do secundário, certo? Eu coloquei aqui embaixo para ele pegar exatamente a mesma fase. E o terra
peguei aqui em cima, certo? É a nossa referência. Veja que eu não peguei o terra do primário aqui. Por quê? Porque o terra da parte de cá vai ser diferente. A referência que nós temos na parte secundária é diferente da parte primária. Isso serve para as fontes chaveadas, por exemplo. Quando você vai medir a parte secundária da fonte, após o transformador, né, você tem que pegar o terra daquela parte ali, o negativo ali daquela parte, diferente da primária, ok? Mas vamos rodar aqui o circuito e vamos ver o que é que esse circuito mostra. Veja bem, eu tenho aqui 10 volts na entrada e tenho aproximadamente C10 para 1 volt, certo? Aqui dá um pouquinho mais porque a medida que o osciloscópio está pegando não é RMS, né, de pico a pico. Então, o que é que nós vamos verificar aqui? O que é que eu quero que vocês verifiquem? No primário eu tenho essa onda vermelha aqui, certo? Ela está bem maior do que a azul. Isso porque eu tenho 10 para 1, ou seja, o transformador é um transformador abaixador. Vamos fazer aqui outra experiência. Ao invés de 10 para 1, eu vou botar 1 para 1. Vamos ver o que é que acontece. Vou botar 1 para 1. Vamos ver o que é que acontece. Olha, pessoal, o que é que acontece? O que está entrando aqui de tensão é o que está saindo, ou seja, 10 volts na entrada, 10 volts na saída, né? A gente geralmente utiliza assim esses transformadores 1 para 1, transformador isolador, né? Para que eu quero um transformador isolador? Exatamente para isso aqui que nós estamos fazendo. O terra dessa parte primária é diferente do terra da parte secundária. É para isso que a gente utiliza transformador 1 para 1. Transformador isolador. Agora, se eu tiver o contrário, eu vou botar aqui 1 volt e eu quero lá na saída 10 volts. O que é que eu faço? Ó, é só aumentar aqui, 1 para 10. Ao contrário do que aquele inicial que nós tivemos, né? Vamos lá. Muita gente vai falar aí da camisa do Flamengo, mas demonstra que eu tenho bom gosto, né? Vamos lá, pessoal. Olha lá. Na saída nós temos essa onda azul aqui. O que é que a gente pode tirar de conclusão? Esse transformador é um transformador elevador. Nós temos 1 volt aqui e 10 volts na saída, né? Vamos agora fazer o seguinte. Eu tenho vamos supor 127. Não vai dar aqui, eu acho que o máximo é, vamos botar 10 para 1 também. Botar 10 para 1 e fazer um negócio para ficar mais fácil, mas vamos botar 10 para 1. 10 para 1. E eu tenho aqui, vamos botar 100 volts. Vamos ver o que é que vai dar aqui. A vermelha foi lá para cima, tá vendo? Porque ela está em 100 volts. Mas a saída, pessoal, veja só que interessante. Nós temos 10 volts na saída, apesar de estar entrando 100 volts. Poderia ser 127, professor? Poderia. Olha lá. 127. Vai sair um pouquinho mais. Vai sair em torno de 12,7. Eu poderia aumentar também o número de voltas. Pessoal, isso aqui, olha só, 12 para 1, quer dizer que eu tenho uma proporção do número de voltas no primário ser 12 vezes maior do que no secundário. Não quer dizer que sejam só 12 voltas. Quer dizer que a divisão
de um para outro, eu poderia ter 24, certo? Para 2, 24 voltas de fio para 2 voltas. Só que você não vai dar 2 voltas de fio, porque a indutância ali vai ser muito pequena. Você vai ter uma proporção de que o número de voltas daqui em relação aqui seja 12. Mas o que eu quero mostrar são exatamente esses 3 tipos de transformadores. Transformador abaixador, que é esse caso, isolador e elevador. Certo? Geralmente em fontes você usa o que? Fonte celular, etc. Você vai usar um transformador abaixador. Certo? Olha lá. Veja o quanto está abaixando aqui. Vamos botar aqui. Não sei se vai ficar legal. Olha só o quanto ele está abaixando aí. Esse vermelho é o que está entrando e o azul é o que eu tenho de tensão. Olha que beleza. Veja uma coisa interessante aqui. Veja que não está totalmente em fase. Esse ponto máximo aqui não corresponde a esse ponto máximo aqui. Por quê? Porque há uma perda, um atraso, né? E aí nós vamos estudar isso mais adiante, que é a questão dos filtros e tal. Isso aqui é reatância também, indutiva. Dá um atraso na fase da onda, certo? Isso aí a gente vai aplicar muito isso aí nos filtros, né? Em filtros, os filtros passivos, tem os filtros ativos que você utiliza semicondutores. Bom, mas não vamos entrar nessa seara. O que eu quero que vocês entendam é exatamente isso. Olha. Você tem uma proporção aqui do número de voltas do fio aqui e o número de voltas do fio aqui, certo? Vocês podem até utilizar aquela formulazinha N1 sobre V1 igual a N2 sobre V2 e aí calcular. Mas eu queria que vocês gravassem visualmente essa experiência aqui, certo? Então nós temos aqui um transformador que está pegando a nossa tensão da tomada de 127. Podia ser 220? Podia ser também. Vai dar bem mais alto lá. Olha lá. Tá vendo? Subiu mais a tensão aqui do secundário e a do primário está bem mais alta. Aí também tem o seguinte. Aí você pode perguntar, então beleza, eu tenho uma tensão maior, reduz a tensão, o que é que acontece? A gente lembra na aula anterior a questão da potência. A potência tem que ser a mesma, com pequenas perdas. O que é que acontece? Se eu tenho uma redução, eu tenho uma capacidade de corrente maior quando eu tenho essa redução aqui. A corrente do secundário é maior do que a do primário. E eu utilizo isso muito nas fontes chaveadas, né? O que é que eu faço nas fontes chaveadas? Eu tenho uma alta tensão aqui no primário e há uma redução para 12 volts, 5 volts, 3,3 volts, que é a fonte de PC, fontes ATX, vamos supor. E aí eu tenho um alto fornecimento de corrente. Por quê? Porque se a potência permanece a mesma no primário e no secundário, e eu tenho uma alta tensão e relativamente baixa corrente, eu tenho uma baixa tensão e uma alta corrente no secundário. Por isso que nós aumentamos a tensão no primário para termos uma baixa tensão no secundário com um aumento de possibilidade de fornecimento de corrente no secundário. É por isso que há esse aumento de tensão no primário para que eu possa fornecer uma corrente maior no secundário.
Lógico que isso limitado à capacidade dos componentes. Ok, pessoal? Não se ligue muito a esse resistor aqui, que vocês podem estar se perguntando, é um resistor apenas de carga, para que o transformador ele tenha uma carga na saída, certo? E o que é que acontece? Esse valor eu poderia aumentar, botar aqui, por exemplo, 1 mega, né? Aí, por que é que eu botei valores? Geralmente você tem valores altos para não interferir na questão da impedância da saída do circuito, então não interferir na medição do osciloscópio, né? E é uma carga, porque se não tivesse essa carga aqui, a carga seria o próprio osciloscópio, né? E na verdade não é bom que você faça isso, porque aí seria um circuito incompleto, você não teria um circuito fechado. O fechamento seria no próprio aparelho de medição, o que não é legal, entendeu? É por isso que a gente bota sempre uma carga aqui. Confesso que antigamente eu nem colocava. Se você tirar aqui, talvez até nem influencie, né? Mas não é legal, é bom você sempre ter essa mania, vamos dizer assim, de sempre colocar essa carga aqui, porque o circuito fica um circuito completo. Se você tirar o aparelho de medição aqui, você tem um circuitozinho completo aqui. Se você tirar isso aqui, você não tem nada. Por isso que lógico que não vai medir porque você não tem um osciloscópio, mas aqui você não tem nada, está produzindo aqui a tensão, mas não existe corrente aqui, né? Se você for olhar, tem corrente aqui na entrada, mas não tem corrente na saída. Já aqui, vamos lá, vamos ver a corrente aqui, olha lá, corrente, tá vendo? Então, por isso que a gente coloca essa carga aqui, certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas aí, coloquem as dúvidas aí no canal, se inscrevam, divulguem o canal para a gente ter mais inscritos, né? E espero ter sanado aí as dúvidas que porventura vocês tiveram com relação ao transformador. O transformador é isso, são duas bobinas isoladas por um núcleo. Esse aqui é um núcleo de ferro, mas temos o núcleo de ferrite, que aumenta a eficiência em altas frequências, a ferrite. O ferro é mais para baixas frequências, 60 Hz por aí. E não tem muito mais do que isso não, né? Temos derivação central, e nesse caso aqui o que é um enrolamento, ele faz uma derivação e continua o mesmo enrolamento, né? Aí geralmente você bota aqui o enrolamento central, você bota a massa, você tem metade da tensão em cima, metade da tensão embaixo. Então, assim, você dá para fazer vários tipos de brincadeira. Nós vamos aprender sobre diodos, retificadores e tal. E quando a gente for entrar na parte de fontes, aí eu vou dar uma explicação sobre essa questão dos tipos de transformadores para fonte, né? Com derivação central, sem derivação central. E aí a gente, para não dar isso agora, porque na hora que vierem as fontes, vocês não vão estar muito lembrados. Então eu vou explicar na fonte essa questão dos tipos de transformadores, porque aí dá para a gente fazer vários tipos de brincadeira com isso e vai ser muito legal. Ok, pessoal? Fique com Deus. Um grande abraço aí para vocês.